Minha tela tá meio escura aqui. Ih, vilão, 400 pila. Não, agora foi. Tá. Eu acho que tá gravando. Vamos lá pra apresentação. Fala então, pessoal. Beleza? Então, cara, a Cumbuca de hoje vai ser sobre tratamentos térmicos, né? Feita por mim. Então, vamos lá começar. Cara, primeiro de tudo, tem 3 pontos importantes que a gente tem que levar em conta durante essa apresentação, que é, tratamento térmico, a gente vai falar de temperatura de aquecimento, né? Então, a gente vai estar sempre falando entre se está abaixo, acima ou na fase crítica do gráfico ferro-carbono. Já já eu mostro que fase é essa direitinho num gráfico. Um outro ponto é a velocidade de resfriamento, né? Então a gente vai aquecer as peças e vai ter que resfriar numa certa velocidade. Dependendo dessa velocidade, vai implicar em certa propriedade mecânica ou outra. Então, beleza, já já eu mostro melhor também. Um terceiro ponto que vai seguir a gente aqui é a composição química da microestrutura. Então, diferentes fases e o modo como elas estão arranjadas. Então, a gente vai comentar de ferrita, cementita, perlita, austenita. Então, passando aqui, a gente fala melhor sobre a temperatura de aquecimento, né? Então, esse é um gráfico clássico ferro e carbono. E aqui do lado a gente tem ampliado essa zona crítica. Eu acho que dá para ver aqui o mousezinho. Tem essa linha aqui que divide a zona crítica, que é meio que esse triângulo, e abaixo da zona crítica e acima da zona crítica. Então, aqui embaixo a gente tem ferrita, perlita. Ultrapassando essa zona crítica, a gente começa a ter a precipitação de austenita e acima da zona crítica, inteiramente austenita, né? E, bom, bom ter isso em mente. Passando aqui, a gente tem a velocidade de resfriamento. Então eu trouxe esse gráfico aqui com essas certas curvas. Então, dependendo em qual meio a gente vai resfriar, se for dentro do forno, se for no ar, ou se for na água, óleo, a gente vai ter uma velocidade de resfriamento menor ou maior. Isso vai implicar em diferentes rearranjos de microestrutura e propriedades mecânicas. E o terceiro ponto são a própria microestrutura, né? Então, como eu já falei aqui embaixo da zona crítica, né? A gente tem a cementita, perlita e ferrita. Na zona crítica a gente começa a ter a precipitação de austenita e acima só austenita. Então, beleza. Agora começando de fato com o primeiro tratamento térmico que a gente vai falar é o recozimento subcrítico. Ele é usado principalmente após peças que foram já sofridas por algum processo de fabricação, né, como usinagem, fundição. Então, a principal função dela é fazer o rearranjo da microestrutura e assim aliviar as tensões. Então, por exemplo, uma peça que sofreu fundição e nessa fundição o resfriamento da superfície foi muito diferente do seu núcleo. Isso causa um pouco de tensão e para corrigir isso, né, a gente se faz o recozimento subcrítico. E ele consiste no quê? A gente faz o aquecimento da peça até abaixo da zona crítica, né? Então a ferrita e a perlita não chegam a precipitar austenita, porque está abaixo da zona crítica, mantém ali no forno naquela certa temperatura e depois faz o resfriamento no próprio forno, né? Então é um resfriamento bem lento. E aí, bom, fez essas correções de tensões e a peça tá no ponto. Outra, o próximo tratamento térmico que a gente vai falar é o de refinação de granulação grosseira do grão. Então, não, granulação grosseira do aço. O nome do processo é normalização. Então, peças que, por exemplo, ficaram muito tempo acima da zona crítica, vamos supor, num processo de fabricação anterior, se ele ficar muito acima da zona crítica por um longo período de tempo, a granulação do aço começa a ficar maior e quando ele resfria, a perlita e a ferrita também ficam com essa granulação grosseira. E isso gera trincas, fica meio quebradiço, então usa-se o tratamento térmico de normalização para fazer essa refinação de grãos, né? Então você leva o aço de novo a temperatura acima da zona crítica, ali entre 750 e 950 graus, e depois deixa a peça resfriar em cima de uma bancada, né? Um resfriamento lento e tranquilo. E aí faz essa, que tem uma imagem, né? Tava aqui, ó, bem grosseiro, levou de novo lá para cima, acima da zona crítica, faz o resfriamento lento e o grão fica mais refinado, fica mais no tapa. E aí, beleza. Então, também temos outro tratamento térmico, esse daqui, principalmente usado para melhorar a capacidade de usinagem de uma peça. Então,
você tem uma peça que ela é dura, né, e tudo mais, e você quer usinar, você vai passar por esse processo para diminuir um pouco a dureza, aumentar a ductilidade e melhorar, consequentemente, a capacidade de usinagem. Ainda assim, também ajusta um pouco o tamanho do grão, deixa ele mais refinado, eliminando irregularidades de processos que foram feitos anteriormente. Então, esse tratamento consiste em levar a peça acima da zona crítica, então a ferrita e a perlita chegam a se transformar em austenita e depois faz o resfriamento no próprio interior do forno, né? Então é um resfriamento bem lento e assim diminui a dureza da peça e depois ela pode ser facilmente usinada não, né? Ela é mais fácil usinada do que antes. E bom, tá. E passando aqui também um outro processo para facilitar a usinagem, só que nesse caso de peças que são mais duras ainda. Então, peças que têm um alto teor de carbono ou um certo arranjo cristalino, né, como se tiver bastante cementita no caso, o processo que é feito é a esferoidização, que é um processo também para diminuir a dureza e pode ser feito de duas formas. Então, como a gente vê aqui nesse primeiro gráfico, dá para elevar a temperatura até a linha inferior da zona crítica e ficar alternando entre entrando na zona crítica e saindo da zona crítica para baixo, né? E você faz essa alternação e depois deixa resfriar e assim você faz esse processo, né, que transforma o aço em pequenas esferas, por isso o nome, e aí facilita a usinagem. Outro modo de fazer é levar a temperatura até bem próximo da linha inferior da zona crítica, então ela não chega a precipitar a austenita, e mantém nessa temperatura por um tempo e depois deixa resfriando. E aí você deixou no ponto a peça para fazer uma usinagem mais facilitada, né? Tá. E agora a gente passa para os processos, para os tratamentos térmicos para aumentar a dureza, né? Então, o que a gente falou anteriormente, geralmente era para aliviar a tensão, diminuir a dureza para fazer uma usinagem. Agora a gente vai falar de tratamento térmico para aumentar a dureza de fato, aumentar a vida útil da peça. Primeiro que a gente vai comentar agora aqui é a têmpera. Então você vai aumentar a vida longa e o aquecimento é feito acima da zona crítica, ali acima entre 750 graus e 900 graus. Então o que acontece? Você eleva a temperatura para cima da zona crítica e depois faz um resfriamento muito brusco com água. Então, beleza, você tinha a ferrita e a perlita, ela foi até acima da zona crítica, se transformou em austenita e depois, com resfriamento muito rápido, essa austenita não tem tempo de se transformar em perlita e ferrita e cementita de novo. Ela acaba se transformando direto em martensita, que é uma estrutura diferenciada, mais dura, né? E bom, o próximo tratamento térmico que a gente vai falar agora é meio que uma correção para esse daqui, né? Para deixar mais no jeito ainda a peça, que é o revenimento. Então, vamos supor que a peça ali, ela sofreu a têmpera, né? Ela teve esse resfriamento brusco, mas acabou gerando tensões na peça. E aí, para ajustar, né, recuperar a resistência a choques e alongamentos, você faz o revenimento. Então, você leva de volta a peça ao forno, só que aí é uma temperatura abaixo da zona crítica, então não deixa ela se transformar em austenita, e depois deixa ela resfriando ao ar. Assim, corrige o excesso de dureza e aliviando ou removendo tensões internas. Então, você faz a têmpera, aumenta bastante a dureza, mas aí ela acaba causando tensões, e aí você faz uma correção com revenimento, né, para recuperar outras propriedades químicas interessantes, como a resistência a choques e alongamentos, né? Beleza. E, passando aqui, vamos lembrar aqui que é... Tá. Alguns tratamentos térmicos, tratamento isotérmico, que é para peças de aços liga, né? Então, específico para aços liga, que são aços com mais carbono, por exemplo. Então, geralmente o resfriamento é feito em óleo aquecido ou sais fundidos para evitar trincas e rachaduras. Então, a gente tem dois tratamentos isotérmicos. O primeiro é o de austêmpera. Então, são para aços de alta temperabilidade, então com bastante carbono. Então você aquece a peça até uma temperatura crítica, né, aquecida acima da temperatura crítica e resfriada em banho de sal fundido entre 260 e 440 graus. E aí deixa ela nessa temperatura até ela se transformar numa estrutura diferente da perlita e ferrita, que é a bainita. Que, bom, ela vai resfriar depois ao ar livre. Então você deixa essa temperatura até se transformar em bainita, depois deixa ao ar livre para ela manter ali naquele estado. A bainita é um pouco menos dura da martensita, com a vantagem de não precisar de revenimento.
Então, bom, ela meio que tem a martensita que ela precisa do revenimento para ficar um pouco menos dura e recuperar outras propriedades, meio que a bainita já tem esse benefício de não precisar sofrer o revenimento, né? E bom, e o outro isotérmico é o tratamento de mar têmpera. Ele é usado em aços liga, né, para reduzir empenhamento de peso e tudo mais, e resulta também na estrutura de martensita, o que se torna necessário fazer o revenimento. Então, é um processo meio que eu não entendi muito, um pouco complicado, mas vai aquecer numa temperatura acima da zona lá e crítica, depois ela vai se transformar em martensita, enfim, e meio que vai ficar a mesma estrutura depois da têmpera, né? A têmpera faz surgir a martensita e nesse mar têmpera também, então vai precisar daquele revenimento que é para recuperar propriedades mecânicas como resistência a choques e alongamentos. E passando então, a gente entra nos tratamentos termoquímicos, né? Então, a cumbuca de hoje era só tratamento térmico, mas enfim, eu acho que é interessante falar também sobre os tratamentos termoquímicos porque tem algumas semelhanças. A principal diferença, na verdade, é que o tratamento termoquímico vai mudar a composição química da peça, né, do aço. Então a gente tem três, que é a cimentação, nitretação e carbonitretação. E esses tratamentos vão melhorar a propriedade da superfície, aumentar a dureza, a resistência ao desgaste e vão manter principalmente a ductilidade e a tenacidade do núcleo. Então, falando do primeiro, né, que é a cimentação, é um tratamento térmico seguido de uma têmpera, então você aumenta o teor de carbono na superfície da peça. E tem três formas de fazer. Tem a cimentação sólida, que você coloca a peça dentro meio que de um pote cheio de carvão e depois coloca ele no forno para sofrer a têmpera. E aí meio que esse carvão, parte do carvão, acho que dá para dizer assim, vai se fundir a peça, não sei se é a palavra certa, mas vai criar uma camada de carbono na peça e assim aumentando a dureza superficial da peça. Tem como fazer também de forma gasosa, com algum gás rico em carbono, e de forma uma cimentação líquida com banho de sais fundidos, cianeto e cloreto, também ricos em carbono. E assim você aumenta a dureza da superfície da peça e tudo mais, criando essa camada na superfície. Beleza. Tá, passando da cimentação, outro tratamento termoquímico é a nitretação. Então, é principalmente usado para peças que estão em sujeito atrito e desgaste. Por exemplo, esqueci o nome agora dessa peça, mas ela fica no motor do carro, se não me engano, e aí ela sofre nitretação para aumentar essa vida útil, né, para ela suportar esse desgaste. E então você aumenta a dureza, a resistência, está escrito resistência, desgaste, fadiga, engripamento e corrosão. E ela é feita com gás ou banho de sal, né, com rico em amônia, para ter essa camada de nitrogênio e tudo mais para aumentar essa resistência, essas propriedades mecânicas ficarem mais top. Então, espere só um momento. Tá, aqui, interromper aqui. Mas beleza, seguindo aqui então, fechou, tem a nitretação, beleza, e passando para o terceiro processo termoquímico, né, que é a carbonitratação, que é basicamente a nitretação e a cimentação juntas. Então você vai colocar... Não dá. Não. Eu tô ocupado. Tá, beleza. Problemas técnicos aqui. Tá, então a carbonitratação é meio que usando os dois anteriores juntos, né? Então você vai criar uma camada de nitreto com carbono na superfície da peça. Então, forno de banho de sal, atmosfera controlada a gás, né? Com gás carbono e gás nitrogênio, ou gás amônio, né? Que é rico em nitrogênio. Deixa ali por umas 2 horas e depois esfria em água e óleo. A camada mais ou menos que cria depois é de 7 a 10 milímetros, apresentando uma dureza e resistência ao desgaste bem considerável. Então é usada principalmente em peças de pequeno porte, como peças usadas em relógios, parafusos e etc. Tá. Vamos lá. E passando para as últimas, né? A gente tem um tratamento térmico
Agora não é mais termoquímico, né? Tratamento térmico só das superfícies. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é a têmpera superficial por chama. Então, muitas vezes, ao invés de fazer a têmpera, você faz só uma têmpera superficial porque você quer manter as propriedades químicas, por exemplo, do núcleo. Para manter a ductilidade, a tenacidade, você faz só na superfície, que é onde vai estar o desgaste de fato, né? Então, você faz uma têmpera superficial e assim aumenta a dureza da superfície, assim, faz uma camada profunda na superfície, aumentando a dureza ali daquela camada superficial. Enfim, e aí o resfriamento normal em água ou óleo, né, como em toda têmpera, tem que ser um resfriamento bem brusco, então feito em água ou óleo. E o outro tratamento superficial também, que é o tratamento superficial por indução, que é a indução eletromagnética. Então, você tem. Pô, agora eu esqueci como é que funciona, mas você tem esses anéisinhos e tal, aí tem a indução eletromagnética, e quando você aproxima o metal, gera uma corrente, e dependendo da frequência dessa corrente, você. Cadê? Dependendo da frequência, implica numa profundidade da camada endurecida, então quanto maior a frequência, que é o mais utilizado, menor a profundidade da camada que vai ficar dura. Então, você coloca o aço ali no meio dos anéis, gera essa corrente, vai fazer a têmpera superficial por indução, e aí você aumenta a dureza superficial da peça ali daquela forma, né? E é usado também principalmente para ter um maior controle da camada que vai ser feita a têmpera, né? Então, enfim, você tem um maior controle da peça e tal ali por indução, então é mais para peças que precisam de uma precisão maior, de um cálculo de espessura da camada temperada. Então, vamos ver se tem mais algum detalhe. Ah, tá. E essas duas têmperas também vão precisar de têmpera, né? Então vai precisar de um certo revenimento caso for preciso recuperar algumas propriedades mecânicas, como já falados anteriormente, né? Então, como vai formar uma camada de martensita, porque uma têmpera, você faz talvez o revenimento para recuperar, para ter esse alívio das tensões, né? Caso seja necessário. E, caraca, só 22 minutos, foi meio rápido. Mas acho que é mais ou menos isso. Ô, louco, é mais tempo pra dúvida. Digas. Tô abrindo os negócios aqui. Mas eu acho que é isso, pessoal. Fechou. Alguém tem algum ponto aí? Vini, conteúdo bom direto ao ponto. Eu tenho uma dúvida. Já Diga. pararam de gravar já? É pra parar? Eu paro. Eu acho que. Fechou. É, Pode pode parar, parar, pode parar.